Olá! Hoje o mundo político faz uma leitura do que foram os atos bolsonaristas do 7 de setembro. O tamanho das manifestações e o discurso de Bolsonaro aos populares. E o dia seguinte, as reações dos poderes, lideranças partidárias e movimentos políticos. Nossa convidada é a antropóloga Isabela Calil, coordenadora da pós-graduação da Antropologia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Isabela pesquisa a extrema-direita em protestos de rua e na internet desde 2011. Isabela, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Obrigada, Vivian, pelo convite. É um prazer estar aqui. Isabela, vamos começar pelos atos, não é? Para a gente entender a proporção deles, o que eles significaram, quem foi, para depois a gente chegar nas reações que ao longo do dia estão acontecendo ainda, né? Há estimativas imprecisas sobre quantas pessoas foram para as ruas, com destaque para Brasília e São Paulo, que foi onde as organizações bolsonaristas se detiveram mais, não é? Se concentraram mais. A mídia fala em centenas de milhares de pessoas. Em que medida as imagens que mostram Brasília e São Paulo, mostraram ontem ao longo do dia todo e continuam mostrando, vão sustentar o moral, a fé dos bolsonaristas de forma a sustentar o presidente até o ano que vem? Bom, Vivian, tem um limite do que essas imagens conseguem sustentar, e não só das imagens, mas da mobilização como um todo, né? Então, o que significa isso? Que muitos apoiadores, principalmente esses apoiadores dos segmentos mais radicais, dos segmentos mais extremistas, mais radicalizados, têm ido para as ruas na expectativa, isso desde o meados, né, de maio, e aí o 1º de maio, quando os apoiadores lançam, né, aquele slogan, né, do eu autorizo, né, essa autorização ela foi dada em maio, né? E aí o que a gente pode entender? O que é essa autorização? É a ideia de que Bolsonaro, com uma canetada, ou enfim, ou usando forças armadas, ou o que for, desse um golpe, né, institucional. E essa ruptura institucional, ela vem sendo esperada por parte dos seus apoiadores, das alas mais radicais, desde maio, pelo menos, né? Então, o que acaba acontecendo é que há também, por outro lado, uma certa frustração desses apoiadores que têm ido para as ruas, têm apoiado, têm autorizado, mas não têm recebido aquilo que lhes foi prometido, que seria uma ruptura institucional. Então, é importante a gente perceber também que, mesmo dentro dos segmentos bolsonaristas, há uma certa insatisfação em relação a esse dia que nunca chega, em relação a essa ruptura, essa possibilidade de ruptura institucional que Bolsonaro, ou que pelo menos os bolsonaristas, alimentam como esperança para o futuro da política. Essa visão, que é uma visão meio dual sobre o que aconteceu ontem, não aparece nas redes bolsonaristas, não é? Uma parte que considera que foi um grande sucesso e outra que reclama disso que você está falando, né? Exato, porque tem, primeiro, né, quando a gente vai olhar essas movimentações, né, populares, essa movimentação de rua, principalmente de rua, é muito difícil a gente olhar e perceber ou dizer que é um bloco tão homogêneo. Então, as pessoas têm motivações diferentes, idades diferentes, são contextos, né, locais diferentes. Então, a gente teve manifestações, como você citou, as mais destacadas, né, e em Brasília e em São Paulo, que tiveram a participação do presidente. Tivemos também no Rio de Janeiro, em outras capitais. Então, é muito complicado a gente dizer como se todo mundo estivesse formando um bloco só. Dentro dessas manifestações e dentre os apoiadores que têm acompanhado essas mobilizações, há, inclusive, disputas internas, né? E há discordâncias e há perspectivas diferentes. Então, é sempre importante a gente perceber isso para não achar que todo mundo está pensando a mesma coisa, né? Dessas pessoas que estão nas ruas. O que eles têm em comum? Porque quando a gente vê aquela massa, o que a gente vê em comum, certamente, é o verde e amarelo, né? Que as pessoas se vestem e tal, e enfim, tem o chapéu, tem os adereços todos. Agora, são pessoas que viajaram para participar, financiadas ou não. Muitas delas viajaram, enfrentaram dificuldades para se movimentar, para ir até São Paulo ou ir até Brasília, especialmente a Brasília. E
Qual que é o apelo? A que sentimentos e percepções essas pessoas, a que sentimentos elas estão respondendo, não é? O que serve de apelo, não é? O que apela às emoções delas? Acho que há dois segmentos, né, ou duas ideias, dois conceitos que nos ajudam a entender isso. Uma é um conceito de democracia. Então, quando nós olhamos essas manifestações, apesar de serem manifestações antidemocráticas, e são, né, manifestações claramente antidemocráticas, que estão pedindo, enfim, o fechamento das instituições, né, uma ruptura institucional, ou até mesmo, né, uma situação de desejar, né, a aniquilação política dos seus adversários, etc. Quando a gente olha para essas manifestações antidemocráticas, acho que uma coisa que às vezes é complicado da gente entender é que, apesar de serem manifestações antidemocráticas, a mobilização e o sentimento, a retórica, o argumento em torno da mobilização é em defesa da democracia. Claro que, quando essas pessoas estão falando de democracia, elas não estão falando a mesma coisa do que eu estou falando aqui de democracia, né? Então, minimamente, estão, por exemplo, respeito à Constituição, a respeito, né, aos três poderes, alternância de poder. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma visão muito específica que esses grupos mobilizam a partir do conceito de democracia. Então, você tem aí uma espécie de esvaziamento do conceito, e democracia mobilizado né, como conceito, mobilizada nestes contextos, assume outras definições, digamos assim. Mas a questão é que se mobiliza a defesa de uma suposta democracia. O que é essa democracia? Isso? A democracia, nesse sentido, ela tem mais a ver com a possibilidade de que, principalmente no caso dessas manifestações, que o judiciário brasileiro e a Constituição, elas estariam a serviço de grupos específicos do que a gente já ouviu falar muito. A gente ouve falar muito sobre, por exemplo, a velha política. Então, seria a determinados interesses que são identificados como interesses do sistema, da velha política, do sistema, do establishment. E Bolsonaro se coloca numa posição, que é uma posição que já faz tempo, inclusive isso é uma questão mobilizada desde o período da campanha eleitoral, como sendo um ator político que está fora do sistema. Então, ele não representaria a velha política, o sistema, o establishment. Claro que, na prática, isso é muito complicado. Por quê? Porque Bolsonaro, mesmo antes, né, de se tornar presidente, na sua trajetória política, Bolsonaro passou décadas, né, atuando nisso que ele está chamando de velha política. E como presidente da República, não tem poucas coisas que são mais sistema, mais establishment do que o chefe do executivo, nos termos que ele fala, né? Então, o que acaba acontecendo é que Bolsonaro tem uma tensão aí, que ele representa o sistema, nos termos dele, mas ele precisa alimentar uma retórica que ele é antissistema. E aí, qual que é a contradição aí? Ele acusa, muitas vezes, em momentos diferentes, o Congresso então o executivo acusa o legislativo, o chefe do executivo acusa o legislativo e o judiciário de serem o sistema. Atualmente, as energias, né, os ataques têm sido mais contra o judiciário, principalmente a Suprema Corte. Então, a ideia é de que há uma espécie de conluio, uma espécie de velha política que vai se alimentando. Bolsonaro não faria parte disso, e é isso que ele quer atacar. A retórica que é mobilizada entre os eleitores é o de que só é possível ter uma democracia uma vez que se, entre aspas, limpar a classe política, que não tiver mais esses acordos. Mas, no final das contas, boa parte não significa que não tenha questões na política que sejam indesejáveis e que a gente possa criticar. Claro que tem. Mas, no final das contas, muito dessa retórica mobiliza questões que são a política em si, né? Então, a política é lidar com adversários políticos, buscar consenso, a política é fazer acordos, a política é negociação, né? Só que isso é visto como uma forma pejorativa, né? E muitas vezes a própria Constituição ou as leis são vistas como algo que representam um problema, né, para o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não teria a sua liberdade para conseguir governar, enfim, ele estaria impossibilitado de governar. Vou dar só um exemplo. A retórica bolsonarista se baseia na perspectiva de que a Suprema Corte brasileira teria impedido o governo federal de atuar na gestão da pandemia.
Nós sabemos que isso não é verdade, mas essa, por exemplo, é um exemplo de retórica que se mobiliza de que o chefe do executivo está impossibilitado de trabalhar, ele até gostaria de fazer mais coisas, mas ele não pode, porque, por exemplo, a Suprema Corte não deixa ele trabalhar. Então, esse é um exemplo, né? Então, a noção de democracia, ela está, na verdade, essa noção em defesa de uma posição que é autoritária, que ela passa por exemplo, não respeitar a legislação, não respeitar a relação entre os três poderes. Então, essa noção de democracia, ela é enunciada como democracia, mas ela, de fato, ela tem traços que são traços autoritários. Agora, Isabela, a foto que o presidente prometeu, né, falando antes do 7 de setembro, ele falou que vai ter uma foto para mostrar, né, se referindo justamente a essas imagens, né, das pessoas na rua. Ele conseguiu, afinal, essa foto. De fato, ele conseguiu. Tem imagens impressionantes da Paulista, não é? Com quarteirões, muitos quarteirões ocupados, tem imagens significativas em Brasília. E há uma discussão de analistas se, de fato, essa conquista que ele fez, ela vai vai ajudar ele a construir um golpe ou se vai ajudá-lo na sua reeleição. O que Bolsonaro, afinal, pretende com essa fotografia, na sua opinião? Bom, é difícil dizer, né? Porque a gente ainda está longe, né, do ponto de vista político, tem bastante tempo ainda até o período eleitoral. Então, é muito difícil a gente pensar quais são os cenários, né, possíveis. E a outra é que Bolsonaro não se movimenta a partir de um paradigma, a partir de uma lógica que a gente costumava ver na política, que é o presidente procurando, né, estabelecendo ações ou atuando de forma a tornar viável a sua reeleição. Não é isso que Bolsonaro faz. Então, Bolsonaro atua de uma forma que ela é diferente do paradigma que a gente tem para entender a racionalidade política. Então, é muito difícil a gente prever o que quer Bolsonaro, né? Porque boa parte, inclusive, do seu método de atuação é baseado no caos. Então, é muito difícil a gente olhar e traçar e dizer que existe uma escolha racional, com objetivos, com cálculos racionais para se buscar um determinado objetivo. Eu não saberia dizer, eu acho que é muito arriscado, e isso fica muito, inclusive em diferentes análises, eu acho que fica muito no campo especulativo, tentar decifrar o que quer Bolsonaro. Eu acho que isso acaba nem sendo tão produtivo. Eu acho que todo, né, o processo do 7 de setembro e agora no dia anterior, né, no caso do dia de hoje, dia posterior, desculpa, eu acho que nos coloca uma outra questão, que eu acho que essa, sim, é algo que está no campo do que a gente consegue, inclusive, como sociedade civil, inclusive atuar, que é a reação dos outros atores institucionais a essa performance do Bolsonaro, né, ou esse conjunto de performances do Bolsonaro. Então, acho que o que está mais dentro do que a sociedade civil pode fazer é tentar pressionar, né, e tentar entender quais são as ações dos outros atores. Isso, enfim, o judiciário, o próprio Congresso, a oposição como um todo. Então, eu acho que isso aqui é a questão, porque senão a gente às vezes acaba ficando muito centrado, né, no que Bolsonaro pode fazer, o que ele quer fazer. E eu acho que a pergunta é o que nós como sociedade vamos fazer, né? Nós como sociedade como um todo, né, e não só os atores políticos, mas a sociedade civil. E aí a pergunta é: isso é tolerável? Ou chegamos no nível em que nós, como sociedade, percebemos que isso é intolerável, né? Então, do ponto de vista institucional, como a gente não teve até agora, com exceção do judiciário, uma atuação mais enfática, né, dos atores políticos, principalmente no Congresso, então tudo leva a crer que esse processo ele ainda é tolerável por um certo tempo. Não sabemos até quando e até onde, né? Eu queria falar mais disso daqui a pouquinho, mas eu queria tocar num ponto que, ainda falando das manifestações, sem chegar ainda nas reações, que é importantíssimo, mencionar uma coisa que me chamou muita atenção, que é aquela tão temida participação de militares, de policiais militares e de militares, não aconteceu. Não é? Foi criou-se uma grande expectativa, os analistas, a esquerda, os opositores criaram grande expectativa. Como é que você lê
essa circunstância, não é? Essa surpresa, porque foi para muita gente uma surpresa não ter a presença enfim, daquelas, falava-se até em grandes mobilizações, não é? De militares nas manifestações. Quando a gente vai falar desse tipo de insurgência, acho que é importante a gente separar, né, dois campos. Um é o campo institucional, então é o campo, por exemplo, dos dirigentes das corporações, dos secretários de segurança pública nos estados e no Distrito Federal, e separar isso da reação de atores, né, que podem se insurgir, inclusive, contra esse comando, né? Então, eu acho que essa é a questão. Boa parte da preocupação em torno das mobilizações, né, do 7 de setembro estavam, né, em parte, relacionadas a como é que as instituições iriam se comportar, principalmente as Forças Armadas, mas também como é que determinados grupos dentro das corporações, Forças Armadas, policiais militares, policiais civis, enfim, as forças de segurança como um todo, iriam se comportar, no sentido, inclusive, de não atenderem ao comando dos governadores, ao comando local. Então, eu acho que a questão é a gente conseguir separar as duas coisas. Do ponto de vista institucional, nos parecia, né, que, do ponto de vista institucional, nós não teríamos uma situação de insurgência. Mas enfim, isso é uma coisa que dá para a gente conseguir ter um pouco mais de leitura possível. Agora, insurgências dentro das forças de segurança que não passam por essa atuação institucional, ou seja, pessoas ou grupos que vão se insurgir, inclusive contra a própria corporação, isso é algo que não tem como prever e está no plano do incontrolável. Então, eu acho que esse é o grande risco hoje, porque a gente pode fazer determinados cálculos institucionais, mas o que está em jogo é que a gente tem muito pouco cálculo possível em relação à atuação das pessoas, sejam elas em grupos ou individualmente. Uhum. Agora, o discurso do Bolsonaro causou muito impacto, não é? Muita reação hoje, desde ontem. Teve repercussão negativa entre os demais poderes, entre partidos políticos, movimentos sociais, enfim. O presidente, ao discursar, ameaçou desobedecer decisões judiciais, chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha, disse que ia se reunir com o Conselho da República, que é um conselho que é definidor de, por exemplo, um estado de sítio, um estado de exceção, não é? Enfim, e fez também uma declaração que só sairia em três circunstâncias da presidência: preso, morto ou com a vitória, né? Como é que você interpreta esse discurso do Bolsonaro, antes da gente falar realmente das reações? Como é que você, que recados ele deu quando falou e qual os limites que ele ultrapassou quando fez o discurso dele, que foi reconhecido pelos outros poderes como tendo ultrapassado limites preocupantes, não é? Eu já faço pesquisa, né, cubro manifestações bolsonaristas já há alguns anos. Então, eu não consigo olhar e ver uma grande, digamos, novidade em relação à sua retórica. A sua retórica, ela é assim já faz muitos anos. A única coisa que tem de diferente é que antes os eventos eram mais fechados para os apoiadores e eram eventos que não tinham a proporção e a visibilidade que nós tivemos ontem, né? Então, eram eventos que muitas vezes mobilizavam a sua base e que as pessoas não levavam tão a sério, seus opositores parece que não levavam tão a sério o que ele estava falando. Mas se a gente for lembrar, for fazer uma retrospectiva, Bolsonaro, em período de campanha eleitoral, já chegou de uma maneira um pouco cifrada, né, falando um pouco em código, em falar na morte dos seus adversários. Então, eu acho que esses limites, né, já faz bastante tempo que Bolsonaro passa desses limites do que é aceitável, do ponto de vista social, do ponto de vista de viver em sociedade, do ponto de vista institucional, constitucional.
e em relação até ao cargo que ele ocupa. Então, eu acho que tem uma coisa que Bolsonaro não está necessariamente inovando, fazendo, ou agora dizendo algo muito diferente, né, daquilo que ele prometeu em campanha ou daquilo que ele mostrou ao longo do processo eleitoral. Eu acho que a questão é que agora o contexto e a proporção, principalmente agora no contexto da pandemia, eles ganham outras cores. Mas as falas, eu não identifico como sendo novas, digamos assim, né? O que eu acho que pode nos causar, que me causa mais espanto, é inclusive de por que nós, durante tanto tempo, normalizamos esses discursos, né? Que são discursos graves, né? São coisas sérias, colocam as pessoas em risco, as instituições em risco, né? Acho que inclusive, né, se a gente vai lembrar, no Bolsonaro, entre período mais recente, a gente até poderia ir para algumas declarações mais antigas, mas no período mais recente, Bolsonaro, quando faz, né, quando vota o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele faz uma homenagem à Augusta, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Bolsonaro já faz muito tempo que tem essas performances. Agora o contexto mudou, claro, mas não é necessariamente novo o que ele está dizendo, né? Agora, a fala dele sobre descumprimento judicial não é um degrau que ele sobe? Só lembrando a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, ele fala que não vai tolerar descumprimento de decisões judiciais e afirma que isso é crime de responsabilidade. Quer dizer, ninguém atribuir crime de responsabilidade a Bolsonaro não é novidade, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal dizer isso é novidade. Sim, é novidade, mas isso tem mais a ver com o contexto do que com a fala isolada de Bolsonaro. Não é a primeira vez que Bolsonaro fala em descumprir uma decisão judicial. Então, esse é o ponto. O que mudou é o contexto e, claro, a gravidade das coisas. Não estou dizendo que era igual antes. A gravidade mudou, o contexto mudou, e aí, lógico, que são ações que têm outro significado agora. Mas não necessariamente é algo novo, né? Bolsonaro dizer que não vai aceitar uma decisão judicial, por exemplo. Lira criticou bravatas, não citou o presidente, não é? E se colocou como um pacificador. Já o presidente do Senado suspendeu, né, as sessões previstas para hoje, as reuniões de comissão para hoje e amanhã, enfim, e teve uma posição, digamos, um pouco diferente, não deu declarações e tal. Como é que você vê o Congresso, quer dizer, a liderança, né, as principais as presidências do Senado e da Câmara nessa reação? Eu diria que a gente vai ter que esperar, a reação a gente já sabe qual é, né, principalmente da presidência da Câmara, mas eu diria que a gente vai ter que esperar um pouco a reação agora dos diferentes partidos, né, porque também teve uma outra questão que partidos como o PSDB, por exemplo, agora falando em discutir o apoio a um potencial impeachment. Então, eu acho que agora os próximos dias vão ser decisivos para como é que diferentes atores políticos, mas principalmente partidos de relevância, partidos que são significativos historicamente no Brasil, vão se posicionar e que tipo de pressão eles vão fazer dentro desse jogo. Então, agora não depende só, né, do presidente da Câmara, mas depende dos deputados como um todo, né, e principalmente dos seus respectivos partidos. Então, agora eu acho que eu diria que vai depender um pouco de como é que essa mobilização, né, tanto de tentar continuar blindando um eventual impeachment de Bolsonaro, quanto de apoiar um potencial admissibilidade de um dos diferentes pedidos de impeachment, vai reverberar agora dentro da Câmara. Eu acho que esse é o ponto, principalmente no caso da Câmara, né? Então, eu diria que vai ser crucial agora observar quais são as movimentações, principalmente das legendas nos próximos dias. Só lembrando aqui que são várias legendas que estão em discussão, o PSDB, o PSD, o MDB, né? Mas, na verdade, PSDB e MDB que têm participado nas votações, têm acompanhado a base do governo, né? Isso pode mudar um pouquinho lá. DEM e PSL já apresentaram críticas, tem também uma mobilização aí do movimento Direitos Já, Fórum pela Democracia, né? Que se manifestou também. Enfim, há uma mobilização. Agora, a pergunta
para a gente finalizar a nossa conversa, a pergunta que eu queria voltar nela, que é, daqui para frente, o que a gente pode esperar da base bolsonarista, né? Como deve caminhar a base, qual que é a sua expectativa em relação a essa base? Nós falamos lá no início da nossa conversa que eles tinham, você mencionou que eles tinham diferentes manifestações, a gente vê isso nas redes, né? Mas como é que você acredita que vai desenrolar essa história e esse apoio que Bolsonaro pode ter ou perder parte dele, ou se não pode não perder, porque a gente tem um movimento bastante firme em torno dele, né? Notório. Acho que aí também tem uma outra coisa, né? Falei, por exemplo, agora de observar, né, como é que as legendas vão se comportar, mas eu acho que tem uma outra questão que é a CPI da pandemia, né? A CPI da pandemia, porque hoje a crítica, né, de Bolsonaro e de seus apoiadores recai contra a Suprema Corte. A Suprema Corte está se posicionando mais de uma maneira firme em relação a esses ataques, mas tem uma outra questão, que é como é que vai reverberar, né, quais vão ser os desdobramentos da CPI da pandemia. Então, eu acho que, em relação à CPI da pandemia, há potencialmente a possibilidade de que a gente tenha aí, principalmente ataques, né, ou atos, ou mobilizações contra os senadores que fazem parte, né, da CPI. Então, com exceção da tropa de choque, né, dos apoiadores da base aliada. Então, eu acho que essa questão agora vai depender um pouco dos desdobramentos da CPI da Covid. A gente pode ter uma novidade aí, inclusive com mobilizações sendo chamadas especificamente em resposta à CPI. Uhum. Quer dizer, então, pode ser uma coisa como a CPI, que é crítica ao presidente, pode endurecer ainda mais o movimento em torno dele, fortalecer o movimento em torno dele. É isso que você está dizendo? Exato. Então, a gente, dependendo de como as questões relacionadas, né, as diferentes questões, claro, a CPI não pode investigar diretamente o chefe executivo, mas a gente tem visto, principalmente em questões que têm grande apelo de mobilização popular e que são coisas que na política são fáceis de entender, que é a questão das vacinas, por exemplo, né? Então, dependendo de como isso for reverberar na sociedade e qual vai ser o desfecho da partir dos documentos, né, e das investigações da CPI, a gente pode sim ter uma mobilização específica da sua base em resposta a isso. Você acredita no movimento contrário? Você acredita que a oposição pode realmente ser ativa nas ruas, voltar a ser ativa nas ruas? Nós tivemos um movimento bastante tímido ontem, apesar de que não havia um movimento articulado, era mais o grito dos excluídos, mas foi tímido, não é? Nós tivemos, né, acho que um histórico de mobilização importante, né, de críticos, né, de mobilizações contrárias a Bolsonaro. Acho que a gente não pode desconsiderar. A gente tem outras mobilizações que não são necessariamente mobilizações partidárias, como a mobilização, por exemplo, agora em Brasília, com os indígenas, observando, né, a votação, o julgamento do marco temporal. Então, acho que a gente tem mobilizações que são importantes do ponto de vista da sociedade civil. E agora é observar a disposição de diferentes atores políticos de se mobilizarem e se articularem, né, para mobilizar-se criticamente contra as posições antidemocráticas. Isabela, foi um prazer te conhecer, conversar com você, mesmo que seja à distância. Eu que agradeço, Vivian, foi um prazer, muito obrigada. Eu conversei com a antropóloga Isabela Calil sobre os atos bolsonaristas do 7 de setembro, as reações e os esperados desdobramentos políticos. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.